Em mais um dia de aula comum, uma professora anuncia para seus alunos que as notas das provas acabaram de sair, e como esperado todos eles foram mal, exceto por um único aluno, Akira Masashimi. Mais uma vez ele tirou 10 em todas as matérias. Seus colegas o elogiam por isso, mas ele tenta ser humilde e diz que apenas teve sorte. Até a professora brinca, dizendo que todos deveriam aprender com Akira e melhorar em suas notas. Eles continuam dizendo que ele não devia ser tão humilde, e que ele provavelmente se tornaria um médico no futuro. Internamente ele agradece pelo apoio dos colegas. Mas na verdade, ele está feliz apenas por eles serem um bando de idiotas. Por eles não conseguirem fazer um simples teste escrito, ele conseguirá entrar na faculdade de Tóquio, conseguirá um ótimo emprego e viverá uma vida de sucesso. Nesse mundo os mais inteligentes vencem. É quando uma garota o agarra por trás, pedindo que ele ajude a estudar. Ela diz que suas notas são um desastre enquanto Akira diz que irá ajudar se tiver tempo, mas na verdade ele estava achando aquela conversa um saco. Ao longe, um garoto os olha zangado. A cena corta para ele espancando Akira atrás da escola. Parece que aquela garota era a namorada dele, e ele pensa que Akira estava dando em cima dela. Por dentro, ele só pensa em como isso era idiota. Akira se questiona se esse garoto era um macaco por recorrer à violência apenas porque sua namorada falou com ele, nem é como se eles estiverem flertando. Enquanto pensa que não pode ficar perdendo tempo com idiotas, ele tenta dizer ao garoto que será mais cuidadoso da próxima vez, porém antes de sair, o garoto o soca novamente. Akira cai no chão e o garoto questiona se por acaso ele estava o menosprezando e manda que Akira fique de joelhos. Akira começa a se curvar para ele. Ele sabe que é inteligente o suficiente para entender suas diferenças. Parece que esse garoto pratica karatê e está até mesmo em nível nacional, não tem como ele revidar. Esse tipo de idiota nunca dura muito na sociedade, enquanto é melhor que ele aproveite enquanto pode. Nessa situação, se ajoelhar com certeza é a saída mais inteligente. Akira pensou que já tinha acabado, que ele finalmente poderia ir embora, porém é quando ele ouve uma terceira voz perguntando se eles já haviam acabado. Era uma garota sorridente. Após Akira questionar quem era ela se anima e chegando perto do outro garoto, questiona se ele não gostaria de lutar contra ela em seguida, o que o deixa perplexo. Eles ficam sem entender, enquanto a garota continua sorrindo. O garoto se cansa e antes de sair, manda que Akira não chegue perto de sua garota novamente. Akira no chão, questiona se essa garota havia acabado de o salvar. Se esse for o caso, será que ela também poderia ser inteligente? Ele está prestes a agradecer, quando a garota questiona se o garoto estava fugindo. Ele se vira sem entender e ela diz que fazia sentido, realmente não tinha como evitar. Afinal, um atleta como ele não poderia ficar entrando em brigas, não é? Ele fica irritado com isso, e ela continua animada, dizendo que o karatê nem mesmo era uma arte marcial de verdade. Você ganha pontos fingindo que está batendo, porém se realmente acertar o golpe é desclassificado. Chutando uma pedra, ela diz que karatê não é diferente de um esporte como o futebol. Ele questiona novamente o que ela estava fazendo e sorrindo, ela diz que obviamente estava tentando provocar uma briga. Em um piscar de olhos, ele avança para cima dela, se preparando para acertar um soco, porém, a garota nem mesmo se mexeu, aquele era o momento perfeito para acertar. Ele estava prestes a desferir o soco, porém, no último instante ele parou, ele queria apenas que ela sentisse um ataque carregado que ela estava zoando. E isso era apenas para intimidá-la. Mas ela apenas ri. E nesse momento ele se arrependeu, acima de tudo se arrependeu de ter brigado com aquela mulher. Ele geme de dor, mas ela apenas diz que isso era exagero, a luta de verdade começa agora. Ele parte para cima com um chute. Que ela defende, ele dá um soco e outro chute, mas ela desvia dos dois. Akira não consegue entender o que estava acontecendo, como nenhum dos ataques foi acertado. O garoto já parecia estar cansado. Ela questiona se ele realmente era o número 2 do país, e como se não fosse nada. Ela diz que foi bem mediano. Isso irrita o garoto enquanto assusta Akira. Ele fica sem paciência dizendo que agora iria com tudo, então não era para ela vir chorando depois. Akira questiona o que ele queria dizer, enquanto a garota fica animada com isso. Ele se posiciona como se estivesse preparado o especial. Ele se lembra que esse foi o golpe que o levou ao torneio nacional. Normalmente um soco começa com os pés, mas não esse. Ele avança golpeando com a mão primeiro e depois deixando o pé seguir. Isso é velocidade pura. Ela parece cada vez mais animada. Esse golpe é chamado de impulso do relâmpago. Ele acerta em cheio o soco. Porém,
enquanto pensa que venceu. Sorrindo, ela revida o soco. Com o nariz sangrando, ela diz que isso foi muito bom, enquanto ele estava claramente derrotado no chão. Ela admite que nem conseguiu ver o soco, porém, mesmo rápido ele ainda era fraco. Como se estivesse dando um conselho, ela diz que um soco fraco não derruba ninguém, ele deveria avançar como se quisesse matar. Akira pensa em como isso foi incrível, e percebe a lógica atrás de sua técnica. Ele até sentiu uma sensação de beleza. Em um impulso, ele questiona se ela poderia ensinar-lhe a lutar também. Isso realmente parece a pegar de surpresa. Ele sabe que lutar é algo que só tolos fazem, porém, se ele aprender isso, não precisará ter medo quando alguém vier para cima dele. Afinal, isso era uma medida inteligente. Porém, sem perceber, a garota o abraça, com o dedo seus braços ao redor de seu pescoço. Ele fica confuso com isso, porém em um instante, ela simplesmente o acerta com o joelho. Ele sangra caindo no chão. Ele fica atordoado, sem saber direito o que aconteceu. Akira tenta perguntar o que foi isso, mas a garota o corta, e pede para que ele imagine. Você está na selva, e se depara com um leão comendo uma zebra, você daria carinho na cabeça do leão e o chamaria de bom menino? Ele não entende, e sorrindo, ela questiona novamente se ele daria carinho. Ele diz que de jeito nenhum ele faria isso. Ela se anima dizendo que ele acertou. E diz que o mesmo valia para essa situação. E o chuta. Ela questiona o porquê ele pensou que não seria atingido, mesmo que ela fosse a mais forte ali. Ela questiona se ele pensou que a lei ou a modalidade o protegeria. Tudo isso é meramente ficção. Nesse momento, ela poderia fazer o que quisesse com ele, isso era realidade. E sorri, sabendo quão superior ela era em comparação com ele. Akira não entende por completo, mas sabe que ela está certa. Sua vida está nas mãos dela, ela poderia o matar se quisesse. Tudo o que ele pode fazer é implorar por misericórdia. Ela sorri, percebendo que ele era como um cachorrinho. Ela afaga sua cabeça o chamando de bom menino, agora ele poderia ficar assim pelo resto da vida. Ela está saindo, e Akira percebe que isso que está fazendo não era uma saída inteligente. Ele não sabe se isso foi movido por raiva ou vergonha, mas antes de perceber, ele já estava se movendo. Foi puro instinto, e quando está prestes a acertá-la, ela simplesmente o golpeia, o fazendo cair no chão. Ele acorda em sua casa, nem sabendo como foi parar lá. No dia seguinte ele já está na escola novamente, a namorada do garoto de antes pergunta se ele tem alguma notícia dele, pois ele tirou o dia de folga e nem a mandou mensagem. Internamente, Akira decide fingir que o que aconteceu ontem foi só um pesadelo. Somente os tolos resolvem as coisas com violência, ele deveria ser mais esperto que isso. Ele deve esquecer isso, afinal não é como se eles fossem se ver novamente e se questionam por que a aluna de outra escola estava ali. A professora chega na sala mandando eles sentarem pois tinha um anúncio a fazer. É quando a garota de ontem aparece se apresentando como a nova aluna, seu nome era Rikudou Setsuna. Seus hobbies são cozinhar, ver peças de teatro e também violência. Akira fica em choque ao vê-la ali, enquanto os colegas apenas acham que ela está fazendo graça. É quando ela percebe Akira. A professora questiona se eles já se conheciam e ela concorda. Enquanto se aproxima, ela diz que a violência de ontem foi ótima, e diz que eles deveriam repetir isso novamente algum dia. Essa era a história de uma garota chamada Setsuna Rikudou, uma história da mais pura violência. Obrigado por assistir. Para continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Até a próxima!